aqui hoje conversar com você sobre um assunto que está deixando muitas mamães preocupadas, que é o coto umbilical. O que é o coto umbilical? Quando ele cai? O que acontece depois que ele cai? Como é que a gente tem que cuidar? São muitas as angústias. Então hoje eu vim conversar com você sobre esse detalhe que é muito importante. Em primeiro lugar, o coto umbilical é a parte que ficava unindo o bebê à mãe. Ele era a união. Dentro do coto umbilical, se você for ver, existem artérias e veias, e não existe nervo. Então fique tranquilo que não dói. Aí você vai falar assim, mas doutora Lu, quando eu limpo o bebê chora. Não, é porque quando a gente passa o álcool, o bebê fica incomodado, porque o álcool A70, que é esse aqui que eu estou mostrando, que é o que a gente deve usar para limpar o coto umbilical, ele é frio. E claro que não tem como esquentar, né? Então incomoda o bebê e ele chora. Mas o coto umbilical, igual nesse bonequinho que eu tô mostrando aqui pra vocês, ele tem um lado vermelho, o outro azul, é porque ele tá simbolizando que o coto umbilical, ele tem artérias e veias, ele não tem nervo. Então, primeira coisa, saiba que não dói limpar. Mas é super importante limpar, porque o coto umbilical é a ligação, como eu já falei, da mãe com o bebê. E quando é cortado, ele fica como uma ferida aberta. Se entrar uma bactéria ali, pode passar para o bebê e pode dar até uma doença no bebê muito séria. E é por isso que a nossa recomendação enquanto pediatra é que a gente use, que você que tem bebê, que use o álcool a 70% para limpar esse coto. Quantas vezes, doutora Lu? Olha, gente, no mínimo de 3 a 4 vezes por dia e uma vez depois do banho. Porque o álcool ajuda a desidratar o coto, ajuda que ele seque e dessa forma ele vai mumificando, vai ficando cada vez mais marrom e endurecido até que ele cai. E quando cai é uma alegria. Eu confesso que quando eu estava cuidando do coto umbilical da minha filhinha, quando eu estava passando o álcool bonitinho, ficava toda cheia de dóis, né, com medo, mas na verdade a gente vê que não dói, é uma coisa muito simples, mas a primeira filha, seja a sua, seja a minha, a gente sempre fica aflita, né, mãe é mãe. Muito bem, aí um dia eu fui lá, tirei a fralda, que susto, o cicatriz, né, o restinho do coto mumificado veio junto com a fralda. A grande maioria dos cotos, eles caem sozinhos, na hora de a gente tirar a fralda, eles saem. Calma, respirem, fiquem tranquilos que é assim mesmo. Depois que o coto umbilical cair, o que deve acontecer ao redor de 10 a 14 dias, em alguns casos até um pouquinho mais, chegando a 20 dias, a gente deve continuar usando o álcool. É muito importante a gente continuar usando o álcool para limpar aquela região da cicatriz umbilical, mesmo depois da queda do coto. Algumas vezes pode ficar uma babinha de sangue, que é um restinho ali de tecido que faltou cicatrizar. Mas em outros casos, pode ficar o que a gente chama de granuloma, que é o que eu vou te mostrar aqui na foto. Se por acaso no seu bebê estiver com uma imagem parecida com isso aqui, que é um granuloma, nesse caso, não adianta só ficar passando o álcool a 70. É importante você consultar um pediatra ou um dermatologista, porque ele vai ter que cauterizar, vai ter que secar, usar algum produtinho para ajudar a cicatrizar essa região. Bom, então o coto umbilical, como resumindo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente limpa com álcool a 70, ele pode demorar de 7 a 10, em alguns casos 14 dias para cair e a gente continua limpando depois que ele caiu. Espero que você tenha tirado suas dúvidas e que você capriche na limpeza do coto umbilical do seu bebê.